Marcos 10:46. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga por ti?, le preguntó. Raboni, quiero ver. O en otras versiones dice mestre o rabino, ¿verdad? Yo quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. En otras versiones dice tu fe te ha salvo. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Vamos a orar en reverencia a la palabra del Señor. Cierra tus ojos, baja tu cabeza. Espíritu Santo de Dios, nosotros te alabamos y te agradecemos por esse momento, Espíritu Santo. Toma tu lugar de honra nessa manhã, sea entronizado em nossos corações. Que toda expectativa que está puesta delante de hombres, delante de placa, de nombres, de iglesia, nosotros levamos a tus pies, Espíritu Santo. Pobre de nosotros se vos não estás. Que seria de nosotros se não está tu presença nesse lugar, Espíritu Santo? Então toma tu lugar de honra. Es com muito temor que me apresento delante de tu presença uma vez mais, para predicar tu palavra, Espíritu Santo. Então encuentra corações acá sensíveis a tu voz. Que tu presença, Espírito Santo, se manifeste em nossas vidas. Que toda andação desnecessária seja cancelada. Que todo pensamento venha a ser levado cautivo a tu presença. Importa, Espírito Santo, que vos apareça, que nós outros diminuamos. Por esse Espírito Santo, ser entronizado nessa manhã. Que todo aquele que aprieta nosso coração, com decisões do futuro, com pensamentos acerca do passado, seja cancelado agora em nome de Jesus. E que vós, Espírito Santo, toma tu lugar de honra em minha vida, em minha casa, e nessa igreja. Estamos predicando tu evangelho, tu nome, um poderoso nome. Não estamos falando acá de coisas solamente de la carne, coisas de la vida. Estamos falando de tu evangelho, e tu evangelho tem poder por si solo. Então, em nome de Jesus, confirma essa palavra, confirma o que nós estamos fazendo. Opera señales, prodígios e maravilhas nessa manhã acá. Sabemos que quizás salimos de nossa casa com expectativas de homens para escuchar tu palavra, pero Espírito Santo, sabemos que mais allá de nossos planos, sabemos que já estava escrito, sabemos que em tua agenda já estava planeado esse dia, Espírito Santo. Sabemos que não é coincidência. Então, habla com cada um de uma maneira personal. Responde, ministra, confronta, ensina, alienta, de acordo com o que vos tenés para a vida de cada um acá nessa manhã, nesse lugar, e que aqueles que creem nisso e recebem, têm expectativa no Senhor, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Minha pergunta para vós é: se Jesus estivesse acá nessa manhã, que vos lo dirias a ele? Se Jesus estivesse acá, vos supiste que Jesus ia estar acá, e vos veniste a encontrá-lo, verdade? Como te portarias? Se vos supieras que vos veniste a um culto a la mañana, e vos supieras que quem estaria acá não seria um pastor ou pessoas, sino que essas pessoas estariam representando alguém, esse alguém se chama Jesus, e de isso se trata, verdade? E mais aún, se vos salieras de tu casa, nesta manhã desse domingo 24 de agosto de 2025, e vos salieras de tu casa, vos encontrasse Jesus acá, e ele te perguntasse assim: que queres que eu te haga para vos? Que vos los diria a ele? Que vos lo iba a dizer a Jesus? Jesus, eu quero que hagas isso. Jesus, cambia isso. Jesus, muda isso. Se Jesus estivesse acá e perguntasse para vós: que queres que eu haga por ti?
¿qué vos lo dirías? La buena noticia es que Él está, amén. Ele está acá, pastor, pero eu não sinto, não tenho um arrepio todavia, não tenho escalofrio, não tenho um shebopenibá. Será que Ele está? Ele está independente de que vos sientas ou não sientas. Ele está acá antes mesmo que vos abrir tus olhos, Ele já estava acá nesse lugar, amém? Ele já está, Jesus já está. Pero a pergunta acá é: que vos lhe dirias a Ele? Que vos lhe pediria? Em realidade Ele está, pero agora a pergunta é: que nós vamos fazer daquele amado de Cristo? Que nós vamos fazer desse encontro? Que nós vamos fazer desse encontro personal com Jesus? Que nós haremos deste encontro, desse relacionamento que temos Jesus acá nessa manhã? Porque creas vós ou não, entendas vós ou não, Ele está em la casa. Vou repetir uma vez mais: Ele está em la casa. E minha pergunta para vós é: que lo pedirias vós? Vos sabes por que vos estás acá? Que te trajo acá? ¿Cuál es el motivo que le despertaste a la mañana hoy y viniste acá? ¿Cuál es el motivo? Porque si no tienes un motivo, estamos perdiendo tiempo. Vos estás andando conforme cualquier viento que te sopla. ¿Cuál es la pregunta que vos tenés que hacer para Jesús? Certa vez eu me assentei com uma pessoa, estava na mesa, assim, era na mesa que era um profeta reconhecido, um senhor maior, e eu tinha medo, verdade? Não sei quantos têm medo de um profeta, mas eu estava pensando assim: Senhor Jesus, que não me pergunte nada, que não me pergunte nada, que não me pergunte nada, verdade? Senhor, já me arrependo já por adelantado de los pecados que eu cometi, que não cometi também. O tema é que estava eu na mesa e esse profeta perguntou assim: alguém tem alguma coisa para perguntar? Alguém quer saber alguma coisa acerca das coisas de Deus? E estávamos em como 10 pastores aí e nadie perguntou nada, verdade? Um silêncio assim, cric, 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 cric. E eu lhe disse: sim, eu tenho. Ele: que tens para perguntar? Eu lhe disse: muitas coisas tenho para perguntar-te. Ele então empieza. E quedamos aí 3, 4 horas falando sobre isso. Por quê? Porque minha expectativa não estava no profeta, minha expectativa estava em quem o profeta estava representando, que era o Senhor. Estão acá? Minha pergunta para vós é: se Jesus estuvieras acá, e Ele está, que vos lo dirias? Como vos actuarias? Que vos viniste buscar? Que te mueve? O que tens em tu coração? E disse assim: Senhor, eu necessito desse milagre. Esse cego acá, ele tinha algo em seu coração. Ele tinha algo que era muito interessante. Quando eu paro para estudar as Escrituras, eu entendo que essa cidade de Jericó era caminho para Jerusalém, e Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. E não tinha essa explicação, pero el ciego começou a ver mais que as pessoas que tinham ojos e não estavam entendendo isso. A partir de Jericó, Jesus passou e foi isso na entrada em Jerusalém, de todos conhecem, onde tinha os ramos, verdade? A gente dizia: Hosana al hijo de Davi, Hosana al hijo de Davi. A gente cantava e esperava a ele quando chegasse no templo, e era a última vez que ele passava em Jericó. Ele não ia passar de novo, mas já não tinha mais nenhuma oportunidade que ele passar aí. Por quê? Porque a partir desse momento ele ia ser crucificado, ia ser sepultado, ia ressuscitar. Pero a Bíblia não me mostra nenhum relato de que quando ele ressuscitou, ele voltou para Jericó. Quando ressuscitou, ele foi atrás de Pedro, ele foi atrás de seus discípulos, ele foi no caminho de Maús, mas ele não voltou para Jericó. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque não podemos desperdiciar as oportunidades que Jesus nos entrega. Mirar para uma pessoa cerca de vós aí nos olhos dela, porque o Senhor está nesse lugar, amém? Seja um profeta de Deus, seja uma pessoa usada por Deus, e habla assim para ela, mirando nos olhos dela, agarra a mão forte dela e decide assim para ela: não desperdicies. Está bem a palavra desperdicies? Não desperdices as oportunidades que Jesus te entrega. Vamos lá? 1, 2, 3, mira para essa pessoa: não desperdices as oportunidades que Jesus te entrega. Vamos lá? O que passou acá? Quando Jesus passava por os lugares, atraía multitudes. Em primeira multiplicação, Jesus teve que esconder-se, teve que aislar-se. Por quê? Porque a gente estava detrás dele. Então, ele cego, ele poderia pensar o quê? É minha oportunidade. Porque ele era um cego, e um cego não podia trabalhar, então ele vivia de las limosnas. Ele podia pensar assim: agora é a oportunidade que Jesus está me dando. Ele está passando por Jericó, eu sou esperto, eu sou inteligente, eu tenho sabedoria financeira, porque hasta a hora eu vivia cá, eu posso aproveitar a misericórdia da gente e vou aproveitar para ser minha vida. Afinal de contas, Jesus está passando por acá. E que isso ele não pensou assim: eu posso aproveitar essa oportunidade que ele está me dando. Não. Ele poderia pensar dessa maneira, ele podia aproveitar-se da situação, ele podia pensar assim: é muito movimento, a hora eu vou ganhar plata cá nesse lugar.
Pero mesmo ele tendo a capacidade, o direito, a autorização para pedir plata, naquele momento ele começou a ver mesmo sem os olhos, ele começou a ter visão e ele viu no passagem de Jesus a oportunidade de cambiar sua vida. Quando Jesus passa por nossas vidas, são oportunidades de cambiarmos por sempre. Que isso, esse cego? O cego pensou assim: não sei quando ele vai passar de novo. Eu sei que ele é o filho de Davi e eu sei que ele está passando por acá e eu não vou quedar-me solamente como na limosna. Eu quero entregar verdadeiramente. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele estava fazendo? Ele estava entendendo que Jesus era a oportunidade de cambiar sua vida verdadeiramente. Estão comigo? Ele estava entendendo assim: Jesus quando passa não traz limosna. Jesus quando passa ele traz um cambio verdadeiramente de la vida. Ele entendeu que com Jesus não se tratava de conta-gotas emocionais, de conta-gotas espirituais. Ele entendeu que era um cambio verdadeiramente. Então o que gritou o cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para pensar comigo, quando ele gritava Jesus, filho de Davi, dentro de um império romano, ele estava acionando duas coisas acá, política e religiosa. Porque quando ele falava que ele era filho de Davi, era filho de rei, pero tinha César, e César não dividia o trono com nadie. Então, quando ele gritou filho de Davi, ele estava ativando na profecia davídica, uma aliança davídica que estava dizendo assim: eu hice uma aliança com a casa de Davi, a partir de Davi vai venir um libertador. Então, quando ele gritou filho de Davi, tinha fariseus, tinha soldados romanos, estavam pensando assim: quem é esse que está gritando filho de Davi? Ele quer afrontar a César? Então ele estava indo contra os fariseus, que eram os detentores da lei. Ele estava indo contra os romanos e eles estavam indo contra os incrédulos. O que ele estava fazendo aí? Ele estava dizendo filho de Davi. Ou seja, ele começou já com suas palavras a dizer assim: a mim já não me importa mais nada, porque ele está passando por acá. E se ele está passando por acá, que me levem à cárcere, que me leve a qualquer lugar, já não me importa mais nada. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos estão comigo acá entendendo? Ele também estava afetando funções religiosas. Por quê? Sabia-se que teria essa promessa, sabia-se que teria essa palavra, pero os fariseus, aqueles que manejavam a lei, eram tão cegos, mais cegos que aquele que não tinha olhos, porque Jesus estava caminhando e eles estavam vendo, pero eles não creiam, porque não tinham o entendimento. O mundo espiritual não é com os olhos naturais, o mundo espiritual é com os olhos espirituais. Porque muitas pessoas rompem a cabeça, porque passamos dia tras dia atrás de consejerias, através de busca, porque as pessoas são cegas espirituais. Veem o que querem ver. E esse é o pior cego. O pior cego não é aquele que não vê. O pior cego é aquele que é elitista. Eu elijo aquilo que eu quero ver e elijo aquilo que eu não quero ver. Por isso as pessoas se estão hundiendo no pecado, na mentira, na traição, em um quilombo. Pero eu elijo o que eu quero ver. Essa parte eu quero ver, essa parte eu não quero ver. Pero Deus responde solamente a quem se posiciona. Deus responde a quem se posiciona. Repita assim comigo: Deus responde a quem se posiciona. Então, o que passou com esse cego acá? Ele estava afetando o tema político, ele estava afetando a religião. Ele não estava nem aí, em realidade. E ele seguia com o clamor: filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. A quem ele estava clamando? Filho de Davi. A quem ele estava clamando? Al filho de Davi. E sabe qual é o nosso problema? Pergunte para mim: qual, pastor? Nós mostramos nossas debilidades para quem não pode fortalecer-nos. Gritamos nossos dolores para quem não pode ajudar-nos. Mostramos nossas fraquezas, mostramos nossas debilidades a quem não nos pode ajudar a fortalecer-nos. Nos desnudamos para pessoas que não podem cambiar nosso destino. Quedamos sempre com a história triste para quem não pode cambiar. Já paraste para pensar que há muitas pessoas que conhecem outras pessoas em 5 minutos abriu toda a vida, contou todas as debilidades, os problemas, e essa pessoa não te pode ajudar. E se ele não te pode ajudar, vos não tenéis que mostrar tus enfermidades para quem não pode ajudar a sanar-te. O que estava fazendo ele? Ele não estava gritando acá: romanos, médicos, IPS, por favor, ajude-me. Ele não estava gritando isso, ele estava gritando filho de Davi, porque solamente ele sabia e poderia solucionar seu problema. Há coisas que solamente Jesus pode fazer, não vale nada que você quedes gritando a los vientos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Não que alguém haga acá, porque eu sei que nadie hace isso, pero não sirve nada você estar gritando e abrindo teu coração para a pessoa equivocada.
Aprenda a levar os dolores para quem pode sanar os dolores. Aprenda a levar as enfermidades para quem tem o remédio para sanar-te. Aprenda a levar tus debilidades para quem pode ajudar a fortalecer-te. Quantos vêm comigo acá? Dão glória a Deus. Eu iba a dizer uma frase acá, mas vocês não estão preparados, me vão a juzgar, vou passar para a próxima frase. Bueno, para de andar com pessoas equivocadas, que coisas equivocadas vão parar de suceder em sua vida. Deus está falando. Para de andar com pessoas que vos não deveriam andar, que coisas que não deveriam suceder vão parar de suceder em sua vida. Pero se nós somos cegos para as coisas que Deus já nos está mostrando e seguimos metendo as patas, como Deus vai fazer algo? É como se nós nos acercássemos a Jesus e dijéramos assim: quero ser sanado, já não quero mais. Quero ser sanado, já não quero mais. Me cambiei de ideia. Agora vou, agora não vou. Agora vou, agora não vou. E eu creio que muitas vezes Jesus escuta nossas orações e pergunta assim: que onda, Pio? Queres ou não queres, verdade? Que Jesus? Que vos queres, verdade? Que vos queres? De lunes a viernes é uma coisa, de viernes a sábado a outra. Deus mío. Existe um montão de creyentes iPhone 8. Quem sabe o que é creyente iPhone 8? Desatualizado. Um montão de creyente TikTok. Hasta tem coisas buenas, pero um montão de porquerias. Sim ou não? Creyente Gustavo Lima. Vocês não estão preparados para isso. 99% creyente, pero 1% vagabundo. Não sirve. Não sirve. Não sirve. Estão comigo acá ou não? Deus nos está chamando para algo que Ele está querendo sacar la cegueira de nossos olhos. É como se Ele viesse e dijera assim: ei, hijo, sentate acá. Te vou dizer uma coisa: saca a venda de tus ojos. Pero não é Jesus que hace isso. Se nós não nos posicionamos, nada vai suceder de diferente em nossas vidas. E essa é uma manhã que o Senhor está chamando pessoas para posicionarem-se. Essa é a manhã que o Senhor está dizendo para pessoas assim: ei, é tempo de que te posiciones, é tempo de que vos te pares e decidas o que vos queres de sua vida. Se Jesus estivesse acá, e Ele está, que vos lhe pediria? Que vos lhe dirias a Ele? Pero sabe o que passa? Mira a palavra, Ele gritava assim: Jesus, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. E que dizia a gente? Shh, shh, ei, não moleste o mestre. ¿Para que quedar gritando? A Bíblia diz que a gente lo repreendia. A gente lhe chamava a atenção do cego. E eu não sei como ele estava, verdade? Para onde ele estava mirando, para a gente dizia: callate, cego. Callate, Bartimeu. Está passando o mestre, deixa de molestar-nos. A Bíblia diz que a gente, muitos lo repreendiam para que se callara. Pero ele se puso a gritar mais forte aún. Callate, como assim callate? O que é essas pessoas que lo repreendiam para que se callara? O que é isso? É a pressão externa. Pressão externa. Quantas vozes e quantas atitudes e sentimentos dizem para nós outros: para, callate. Pero a pressão externa não pode parar-nos. E me pergunta para vós é: vós podeis e sabeis lidar com a pressão? Díganme, sim ou não? Como vos te portas em tu trabalho? Não me pressiones que eu paro, verdade? E aí vai ligar na empresa como CEO, quando vai começar um trainee, vai crescer em tu trabalho, e o jefe começa a pressionar, começa a olhar, jefe. E eu não les estou juzgando, eu já passei por isso. Eu me recuerdo que estava na reunião com meu jefe, eu estava sendo promovido como coordenador, supervisor de pós-venda de uma empresa muito boa, Fujifilm, ali para São Paulo, e participamos de uma reunião, e essa reunião era muito injusta. Por quê? Porque todos eram japoneses e eu não era japonês, e eles me estavam sacando na parte de minha ganância, e eu não estava de acordo com isso, e eu tinha que portar-me bem nessa mesa redonda, na reunião, e toda a gente de corbata, e toda uma pressão, não sei quantos conhecem a cultura japonesa, eles, e gritam, e ao final das contas, saem de no final do dia, verdade? E eu não. Então eles começaram a pelear, e eu empecé a orar na reunião. Imagínate um pouco feroz tipo, começou a orar, verdade? Não sabia suportar a pressão externa. E quando nós não sabemos suportar a pressão externa, é um problema. Quantos acá já passaram por pressão alguma vez na vida? É difícil. Todos nós passamos por pressão. Pero
es la presión que hace el oro purificado. Es de la presión de la uva que sale el mejor vino. Es de la presión que nosotros sacamos el verdadero diamante. E minha pergunta para vós é: como vós maneja a opinião da multitud? Vos te importás com o que a gente disse, sim ou não? Sim ou não? E eu sei, a maioria disse que não, mas não pode ver um comentário negativo que já te para a tua vida. Não pode escuchar uma crítica de alguém que vos, ai Deus mío, lo que dijo, lo que pensou. E pior aún, muitas vezes nós não nos enojamos com o que dijeron, nós nos enojamos com o que nós pensamos que os outros estão pensando acerca de nós. E aí é pior aún, porque aí a pessoa não dijo, mas vos já pensaste, e vos mesmo já te paraste e já não avançaste. ¿Por quê? Porque pensou o que pensaram que estavam pensando e não avançou, sim ou não? 3 pessoas, glória a Deus, estou junto contigo, marido. Como vos maneja a opinião de las pessoas? Que isso, el ciego Bartimeu? Muitos lo reprendían para que se callara, pero ele se puso a gritar mais aún. Quando viene a pressão de las pessoas dizendo assim: para, vos tenés que empezar a gritar mais aún, vos tenés que empezar a ser mais aún. ¿Por quê? Porque vos tenés que posicionarte mais aún. Deus está chamando pessoas para posicionar-se nessa manhã. É na manhã de posicionamento. É na manhã de posicionamento. Vamos lá, uma vez mais. É na manhã de posicionamento. Então, o que as pessoas dizem não podem cambiar tu destino. Gritar mais forte, como isso el ciego, significa ter uma atitude com força. Significa ter uma atitude veementemente. Significa chamar a atenção de Jesus. Quem acá quer ter vitória? Mais ou menos, verdade? Eu pensei que seria mais forte isso. Quem acá quer ter vitórias? Pero vitórias traem lutas. No fight, no history. Se vos querer ser vitorioso, tem que aprender a lutar. Agora, se vos não entende de luta, chega a luta, a pressão. Ai, Deus mío. Que onda? Quer ter vitória, pero não entende que vitória tem vencedor e derrotado. Quer ter vitória, pero não entende que cada vitória é um processo. E é um processo de onde nem sempre eu saldré vencedor. E essa é a verdadeira luta. Quem acá quer luta, quer vitória? Já diminuiu um pouco. Quem acá quer vitória? Prepara-te para a luta. Prepara-te para a luta. Quer vitória? Prepara-te para a luta. Quer vitória espiritual? Glória a Deus. Prepare-se para lutar contra o diabo através de tentações. Quer vitória? Prepare-se para lutar contra o pecado. Porque se vos não peleas contra o pecado, já está derrotado. E o pecado não tem poder para parar-te, porque a Bíblia diz que não me sobrevino tentação maior do que eu possa suportar. Não é o que eu não possa suportar, é que eu me dejo ir nomás. E não sou inteligente, emocional o suficiente a ponto de entender que pecado é pecado. Ou seja, não é que não sou inteligente, é que não quero mesmo. Então, se queres vitória espiritual, aprenda a pelear contra o diabo, aprenda que vai ter aquele pecado, aprenda a pelear contra o mundo, porque o mundo nos abre portas. O mundo é inteligente. Ele vê que você começa a posicionar-se com Deus, começa a vir oportunidades para errar-te, abre-se portas, começa um montão de coisas. Por quê? Porque são oportunidades para provar se vos estás ou não. Esses dias eu fui invitado para participar de um programa da televisão chamado Noites de Fúria. Quem conhece esse programa? Noites de Fúria, Noites em Fúria. Esse programa não é um programa tão familiar, certo? E eu me fui lá e levei a alguém, porque eles me disseram assim: vos podés demonstrar algumas coisas de arte marcial? E eu lhe disse: claro que sim. Mas eu quedei pensando, se me pedem para que pelee com uma chica, verdade? Então eu vou levar um tipo para que pueda pelear com ela por mim, verdade? E dicho hecho, passou isso. Pero a donde vou é que quando cheguei lá, não tinha nenhum conteúdo que era de acordo com minha vida. E eu, calhado, perfil baixo, toda essa onda. E eu lhe dije a eles que estava yendo no caráter de profissional, de um coach. Então, quando me assentei no programa, entrei, todo um desastre, assim, no bom sentido, verdade? Não, nada contra eles, sou grato por eles me invitarem lá, mas me sentei em meu lugar, no cenário. Quando me chamaram e eu pisei no cenário, puff, cambiou tudo. Por quê? Porque vino na presença do Senhor. Vocês estão acá ou não? Então, as pessoas que estavam quilombando, não sei o quê, se calharam. E o tipo não me entrevistou como um lutador. Ele me disse assim: supe que vos sos um pastor. No meio do programa Noites de Fúria, supe que vos sos um pastor. Conta-me um pouco sobre isso. Se vos sos pastor ou sos treinador?
E eu lhe dije, eu sou um montão de coisas, verdade? Tenho formação como pastor, como treinador, tenho outras formações também. Pero sim, sou um missionário que vim acá em Paraguai de Brasil há 10 anos. E ele não sabia o que dizer-me. Ele me disse assim: então, ¿de que vamos falar hoje? Eu lhe dije, hoje falaremos de arte marcial. E ele, ok. E aí, igual de arte marcial, o ambiente cambiou. ¿Por quê? Porque quando a presença de Deus está, é diferente. Pero eu tenho que saber enfrentar as tentações e o pecado. Não posso deixar-me ir todo por la situação onde estou. Eu tenho que aprender a suportar a pressão em onde eu piso os pés. Quantos estão comigo acá? Agora muitas pessoas se perdem porque chegam em lugar e já se perde tudo. Sepa suportar a pressão. Como suportar a pressão? Quando eu sou débil, é aí que eu sou forte. Então, Senhor, estou poniendo-me em um lugar, ajuda-me, por favor. E aí, quando eu reconozco minha debilidade, Ele me fortalece. Quantos vêm comigo acá? Quem quer vitória na vida? Aprenda a lutar na vida espiritual, diabo, pecado, contra nossa natureza. Leia a Bíblia. Nossa natureza é débil, é pecaminosa. O homem tende pelo pecado desde Adão, desde a primeira caída. Quem participou dele buceando sabe disso. Quando ele não obedeceu, já tinha tendência para o pecado. Depois vino o segundo Adão, que é Jesus, pero tinha tendências para o pecado por nossa natureza. Pero entenda que é uma pelea. Quem quer vitória? Quem quer vitória? Aprenda a lutar. Quem quer vitória na vida? Aprenda a lutar contra as limitações da vida. Nem todas as portas se vão abrir. Nós somos limitados, não temos contactos com todas as pessoas, não temos habilidade para fazer todas as coisas. Aprenda a viver com suas limitações sem comparar com as outras pessoas. Aprenda, quero vitória em minha vida, ok, glória a Deus. Aprenda a lidar com suas limitações. Aprenda a entender que vós não sois perfeito, que carece de alguém, que carece da sangue de Jesus sobre sua vida. Nós não sabemos todo. Nós necessitamos de pessoas que sabem muito mais que nós. Porque empresas grandes são grandes, porque elas têm muitas pessoas que sabem muitas coisas, muito mais quizás do próprio dueño da empresa. Quem conhece Silvio Santos? Não sei quem conhece Silvio Santos, era um grande condutor de televisão. Ele disse assim: vos sabes fazer muitas coisas, Silvio Santos. Ele disse assim: eu sei fazer poucas, pero pago bem para quem sabe fazer muitas coisas. ¿Vos querés cobrar bien de tu trabajo? ¿Sí o no? ¿Está estudiando? ¿Habla inglés? ¿Habla portugués? Ni bien español habla. ¿Y cómo quer que la gente te pague bien si vos no te esmeras? ¿Están conmigo acá o no? No, eu sei disso. Nem todos têm que ter uma formação acadêmica, pero já que não tem formação acadêmica, esmera-te bem no que você está fazendo, porque senão não és um bom acadêmico, não és um bom lutador, não és um bom empreendedor, não é bom em nada e quer vencer na vida. E depois Deus tem a culpa, o pastor tem a culpa, o líder tem a culpa. Se vos não te esmeras, estão comigo acá ou não? Quer vencer na vida, luta contra as limitações. Quer vencer na vida, luta contra as maldades ajenas. Ou vos pensais que a vida é solo flores, verdade? Vai ter muitas pessoas que não são boas em tu caminho. Vai ter pessoas que te vão enganar, vão ter pessoas que te vão traicionar. Qual é a oração de Deus? Que eu não sei a quem engana, que eu não sei aquele que falha. Esse é o tema. Tenho que tomar cuidado com isso, pero o fato é que temos que aprender a lidar com as pessoas de maldade. Vai ter pessoas que vão acercar-nos de nós outros e nos vão a complicar a vida. Sim ou não? Queres vencer na vida? Aprenda a lidar com pessoas que têm maldade. Aprenda. Mira para Jesus como ele lidava. Queres vencer na vida? Aprenda que as coisas têm competência, meu irmão. Não tem que fazer. A vida não é tão boa assim como nós gostamos. Existe a vida real, existe a vida ideal. A vida ideal não existe. Existe a vida real. E allá afuera, em la realidade, na sociedade, há uma competência. E se vos não te esmeras, vai quedar contando história de los outros, vai ler o livro de los outros, vai contar os testemunhos de los outros, vai contar a história de los outros. Então é um tempo de posicionar-te, porque nesse tempo acá desse cego tinha muitas pessoas, pero que ele dijo: ei, callate, callate não, hijo de David, tem misericórdia de mim. O tema é quem acá está disposto a posicionar-se verdadeiramente. Quantos acá querem vencer? Aprenda a lutar. Quer vitória em la vida? Quem quer vitória na vida? Corra riesgos. Se vos não te arriesgas, não vai sair nada. Vai quedar na vida parado, estancado, no mesmo lugar de uma vida medíocre, chamada assim nomás. Queres crescer na vida? Arriesga-te.
Invierta, já que está empezando a caminhar com Cristo, arriesgate a caminhar com Cristo 100%, não por la mitad. Empieza a entregarte, a pelear contra o pecado, a derramar a sangre del Cordeiro sobre sua vida. Leia a Bíblia de lunes a lunes, medita, ora, aprenda a ser generoso, deja de ser tacaño, senão não vai vencer em la vida. Não vai vencer em la vida se não correr riesgos. Nunca vivió o milagre do evangelho. ¿Por quê? Porque nunca provou, porque nunca se arriesgou a creer. Sempre quer ter o controle do barco, o controle da situação, o controle da vida, o controle da casa. Dominador narcisista. Aprenda a descansar em Deus, senão não vai avançar. Não vai avançar. Aprenda que para vencer na vida, muitas vezes, não, vamos saltar essa parte. Aprenda que para vencer na vida, muitas vezes vai desagradar pessoas. Muitas decisões que vas a tomar, muitas pessoas não te vão a entender. Não vão a entender. Não vão a entender. Vão a juzgar-te, vão a cancelar-te, unfollow, vão a juzgar-te. Sabe o que passa? Pero vos tenés que saber que o Espírito Santo te está falando para vós. Esses dias, eu encontrei uma pessoa que teve uma caminhada muito linda em minha vida e por coisas da vida se alejou. E encontrei essa pessoa de novo. Sabe que essas pessoas, não foi um caso, foi outros mais casos. Essa pessoa se acercou de mim e disse assim: graças por el tempo que passamos juntos, porque hoje eu estou na mesma situação que vos estás e eu posso entender muitas decisões que vos tomaste. E sabe o que eu dije? Sim, quando somos hijos, não entendemos como se portam nossos padres, pero quando temos hijos, começamos a entender os pensamentos de los padres. Pero nós temos que ter sabedoria e paciência para entender que vamos desagradar uma multitud de pessoas. Vos está disposto a isso? Ou vos pensás que quando abraçar o evangelho todo vai ser bendição? Vos não crees que vai passar por lutas? Vas a ser confrontado em tu família, em tu trabalho, por vós mesmo, por tus amigos, por la mala junta, por la gente que vos salia a chupar, por la gente que vos fumava tu pote. Tenés tu... Não, vai ser confrontado por ti mesmo e por las outras pessoas. Por quê? Porque esse é posicionar-se é desagradar muitas pessoas. Vos estás disposto a desagradar as pessoas por amor a Cristo e por amor a tu própria vida para vencer tus próprias lutas? Sim ou não? É para Jesus. Vos está disposto a isso? Sim ou não? Prepare-se para a luta. Quantos querem vitória? Prepare-se para a luta. Quantos querem vitória? Prepare-se para a luta. Pode ir um ponto mais acá, sim ou não? Queres vitória, sim ou não? Invierta tempo. Invierta tempo. Mira para Mate. Ele é grande, é forte. Vocês pensam que ele passa 10 minutos por dia na academia? Não, ele passa muito tempo por dia na academia. Sim? Mate. Listo. Simples. E isso não se trata de músculo. Isso se trata da vida. Em que área da vida vos queres crescer? É a área da vida que vos tenéis que invertir tempo. Abra tu iPhone quando vos tengas tempo e vete aí em tempo de uso. Decime quanto tempo vos passas mirando as redes sociais, quanto tempo vos passa com a app da Bíblia aberta, porque muitas pessoas dizem assim: não, pastor, eu tenho minha Bíblia em meu telefone, ok? Pero veja quanto tempo vos quedaste com a Bíblia aberta em tu iPhone. Não sou eu que estou dizendo, tu iPhone te está dizendo, tu telefone te está dizendo quanto tempo vos dedicas. Vos queres verdadeiramente vencer na vida? Invierta tempo. Invierta tempo treinando, invierta tempo comendo bem, invierta tempo estudando, invierta tempo fazendo coisas produtivas, invierta tempo. Deixar de ser tecoreí e ser escravo de um telefone que queda com a cara grudada assim, não mueve a cola para ser nada. Não tem coragem de abrir um livro. Eu perdi as contas de quantos livros eu já regalei e recomendei para que as pessoas leiam e parei de recomendar. Pergunte para mim por quê? Porque as pessoas não leem. Regalo livros, uma vez regalei um livro na pessoa e fui visitar ela e o livro estava tirado no mesmo lugar do que um ano atrás estava o livro. E qual era a pergunta dessa pessoa? A pergunta dessa pessoa era o problema que um ano atrás eu lhe dei um livro para que ela leia. Ele não leu o livro, e me estava buscando para uma consejeria um ano depois do mesmo problema que ele passou porque ele não leu o livro. E eu sou culpável. O marido dele é culpado. A vida é culpável. Não. Ela é culpável. Nós devemos parar de terceirizar os erros da vida. Sim ou não? Queres vencer na vida? Invierta tempo. Eu não sei em que área você está querendo crescer na vida. Invierta tempo.
Quantos anos Jesus quedou para começar um ministério de 3 anos? Há muita enseñança acá. 30 anos se preparando para um ministério de 3 anos. Quanto tempo o povo quedou no deserto? 40 anos. Quantos dias Jesus quedou no deserto? 40 dias. E vos querés? Agora quero que ore e Deus responda a minha oração. Não é assim que funciona. Um verdadeiro campeão, um verdadeiro lutador tem tempo de processo na vida, tem renúncia. Nada é del dia para a noite. Queres ter na vida vitoriosa, sim ou não? Agora já diminuiu mais a um. Queres ter na vida vitoriosa, sim ou não? Aprenda a renunciar. Aprenda a renunciar. Queres quedar bem econômicamente, pero não sales del shopping. Queres adelgazar, pero no saca la mirada de los piropos de los dulces. Queres dejar la adicción, pero no para de recordarse de las cebolas del Egipto. Queres dejar essa adicção por mulher ou por homem e não suelta tu Instagram. Não vai dar. Sem renúncia não há vitória. Sem renúncia não há vitória. Os maiores campeões da vida são pessoas que tiveram renúncias. Veja, pessoas que triunfaram na Bíblia, pessoas que renunciaram. Veja Jesus, as renúncias de Jesus. Veja os discípulos, os apóstolos. Venga mais para cá, veja os campeões, veja as pessoas que triunfaram na vida, se elas não tiveram renúncia. Queres vitória em sua vida, posicionate. Há que ter determinação. Vos não podes entrar em cada porta que se abre. Abriu a porta, eu vou entrar. És de Deus. Será? Esse és de Deus é muito perigoso, porque as pessoas não param para orar e vêm dizer assim: não, eu orei. Orou? Seguro que orou? Seguro mesmo que orou? Deus é um Deus de confusão? Deus abre uma coisa para vós e outra coisa para mim? Que raro. Deus não é um Deus de confusão. Pero há que ter determinação. Não pode abrir em cada porta que se abre e não pode insistir em cada porta que se cierra. Esse é conhecimento da palavra de Deus. Queres ter vitória? Deus meu. Quem acá quer ter vitória? Vos estás preparado para sofrer? Para sofrer emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E às vezes o sofrimento é um sofrimento que nadie vê, porque é um sofrimento no alma, porque é um preço que vos mesmo está pagando, de angústia, de medo, de frustrações, de inseguridade, porque vos estás tentando o caminho da vitória e nadie vê, dolores que nadie entende. Por isso que há que aprender a respeitar o dolor de cada um, porque cada um tem seu dolor e sua história. Não eche de menos a história dos outros, respeita as histórias dos outros, porque você tem sua história também. Pero para ser campeão, vai ter sofrimento. E se vos não te enamoras do sofrimento, não vai ser vitorioso. Jesus, no jardim de Getsemane, disse assim: Padre, aleja de mim essa copa, se é possível. Se não, cumpla em mim tu voluntad. Deus, vou a sofrer. É possível errar-me? Não, cumpla em mim tu voluntad. Quantos acá podem dizer assim: Senhor, cumpla em mim tu voluntad? E esses dizer assim: eu quero ser vencedor, pero não vou a huir del dolor. Pero, tenho uma notícia boa para vocês. Quem quer? Tenga buen ánimo. El Señor Jesús nos envió el Espíritu Santo, el Consolador. Vos no estás solo en tus dolores, vos no estás solo en tus dolores del alma, vos no estás solo en tus dolores del cuerpo. Quizás un hombre pueda no estar, pero el Señor siempre estará contigo. Quizás los hombres falham, porque ellos falham, porque la naturaleza del hombre es complicada, pero el Señor no te abandona, el Señor no te deja, el Señor está contigo. No está corto el brazo del Señor, no está corta la mano del Señor. Es una mañana de que vos te posiciones, pero Ele te está estendendo la mano y diciendo para vós assim: vamos de novo, posiciona-te, vamos, posiciona-te para ser sanado, posiciona-me e avança, posicionate. Eu vou terminar por acá essa parte da mensagem. O preço para quem quer vencer, quem acá quer vitória, aprenda a lidar com a derrota. Aprenda a lidar com a derrota. Todas as pessoas que foram vitoriosas em la vida passaram por derrotas. Todos. Não há um campeão que não tenha o antídoto para que pueda ganhar dele. Não há um campeão. Pero nós devemos aprender a lidar com as derrotas. Alguém na casa já quebrou financeiramente alguma vez? Alguém na casa já quebrou emocionalmente alguma vez? Sentimentalmente? Agora a pergunta é: como nós lidamos com as derrotas? Todas as derrotas passaram por la vida de quem foi um dia vencedor.
Pero la derrota genera en nosotros dos cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Dos. La primera de ella es el lado negativo de las derrotas. ¿Qué pasa? El lado negativo. Vino la derrota y la persona se entrega. Acabó todo. O pama, o parei, já está, o manou, já não quero hacer nada más. Acabou. Pero ¿cómo queres tener victoria si no sabe lidar con las derrotas? ¿Cómo queres tener victoria si no sabe lidar con las frustraciones? Ponto negativo de las derrotas. Já deja de seguir y desiste de la vida. Una derrota tiene el poder de pararte. ¿Cómo nosotros vamos a ser vitoriosos? Si el Señor nos dijo que seremos más que vencedores. Más que vencedores son aquellos que vencen las dores y tienen aprendizaje incluso en las derrotas. Más que vencedores. Pero la derrota hace que muchas personas paren y no quieran seguir. Hay otra cosa también que la derrota hace con las personas. ¿Sabe qué es? Que la persona se sienta la peor persona que existe. Y empieza a poner en ella una carga y un fardo que no es necesario. Yo soy la peor persona. Eu sou um desastre mesmo. Eu não valgo de nada. Eu sou uma basura. E eu já não quero mais nada. E desiste daquela posição que vos tomaste delante de Jesus há dias atrás. E o Senhor está dizendo: não desista. Mas também tem o lado positivo. Qual é o lado positivo da derrota? ¿Se aprende com a derrota? Sim ou não? Claro que sim. Quebrantamento. Perdi. Eu não sou intocável. Perdi. Eu tenho que aprender com o Senhor que é manso e humilde. Eu tenho que aprender que o Senhor é mais que vencedor. Perdi, mas os planos dele são muito maiores que os meus. Há derrotas que nos ensinam. Perdi. Sabe as derrotas quando perdemos? Sabe o que ele tem que ensinar a nós outros? Que o orgulho se cai. Porque às vezes muitas vitórias me hacen quedar soberbio. Eu gano, solo positivo, solo saldo ok. Não, por isso não aprendemos muito. Aprendemos pouco. E quando vem a derrota, nos hace quedar perfil bajo, humildes. Deus é especialista em podar mis alas. Esses dias estava falando com um pastor, verdade? E ele me disse assim: Jones, o que vem em tu vida é que você empieza a avançar e vem o Senhor e te vai podando assim muitas vezes, para que você não te perdas em tu orgulho. ¿Está acá o no? Reconozca tus límites. Cuando viene la derrota en nuestras vidas, hace que nosotros empezamos a entender así: mira, hasta acá yo puedo irme, más de allá yo no puedo irme. ¿Por qué? Porque yo perdí, voy a perder de nuevo. Entonces, no pongas tu vida en riesgo. Derrotas nos enseñan a tener reflexión sobre los momentos de la vida. ¿Sabe o que puedo decir para vos? Lo que nos trajo acá no fueron solo vitórias, fueron las derrotas. Pero eu tenho que aprender e dar um significado para as derrotas, porque senão nós seremos pessoas soberbias, e o soberbio não heredará o reino de los cielos. Há muito dolor? Claro que sim, mas há muito propósito. Quem acá quer ser vitorioso? Posiciona-te. Deus responde a quem se posiciona. ¿Puedo seguir? Jesús se detuvo y dijo: llámelo. Así que lo llamaron el ciego. Ánimo, te dijeron, levántate, él te llama. Pero ¿por qué Jesús pudo llamar a ese muchacho? ¿Por qué? Porque él no desistió. ¿Por qué él no desistió? ¿Por qué Jesús pudo hacer milagro del muchacho? Porque él no desistió. ¿Y por qué vos estás pensando en desistir? ¿Por qué cuántas veces da alas para pensamientos de desistencia? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pudo hacer algo? Porque Ele tomou uma decisão. Jesus está passando acá. Mi irmão, Jesus está passando acá. E Jesus está passando acá e nessa manhã. Jesus está acá. E é momento de que você te posicione, senão não vamos avançar. Atitudes valem muito mais do que palavras. Vas estar esperando que alguém te diga que Ele está acá? É verdade? Posicionate. Ele está acá nessa manhã. Vai terceirizar tu vida mesmo todo momento? Vai estar terceirizando a responsabilidade de tu vida para outras pessoas. Porque me levou, porque me hizo isso, porque me ofereceu, porque me traicionou, porque não sei o que, porque foi infiel, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de pessoas. E minha pergunta para vós é: que vas a hacer com as afrontas que tu mente estão gritando em vós cada lunes? Sabe o que é verdadeiramente uma derrota?
Derrota não é quem perdeu, derrotado é aquele que desistiu. Me pergunta para vós, sos um derrotado ou sos um vencedor? Vamos! Sos um derrotado ou sos um vencedor? Mira lo que dice acá la Biblia. Él arrojando la capa de un salto y se acercó a Jesús. ¿Por qué él tiró la capa? Pergunta para mí, ¿por qué, pastor? Él tenía una capa. Y esa capa en los días de Moisés, de la ley mosaica, era así. Quem era mendigo, quem tinha alguma incapacidade, poderia usar uma capa. Essa capa era uma espécie de identidade social. Eles não tinham uma cédula de identidade, mas eles tinham uma capa. E essa capa dizia que ele estava bendecido e permitido para pedir limosna. Então ele não necessitava tirar a capa, porque a capa era o que lhe garantizava que ele ia ter comida, que ele ia ter limosna, que ele podia estar aí pedindo limosna para a gente. Pero o que passou com ele acá? Quando ele supo que Jesus lo llamó, ele tirou a capa. Quando ele supo que Jesus lhe amou, ele tirou a capa. O que ele estava tirando? Ele estava dizendo assim: toda a segurança que eu tinha no passado, eu já não quero mais. A Bíblia diz, allá em Levíticos, que nenhuma pessoa pode tomar a capa do trem hasta o final do dia. ¿Por quê? Porque a capa era todo o que ele tinha. Então, quando ele supo que Jesus estava passando, sabe o que ele hizo? Ele agarrou a capa e tirou a capa. Por quê? Porque a capa lhe assegurava que ele teria limosna, que ele tinha alguém que lhe ajudara, que ele tinha alguém que lo levara. Pero quando ele escutou que Jesus o chamou, ele tirou a capa. Ele disse assim: eu renuncio agora a mi passado, porque Jesus me ama. E Jesus está chamando pessoas acá. E sabe o que ele disse assim? Eu renuncio a mi passado. Sabe o que ele hizo quando ele tirou a capa? Ele teve uma atitude de fé. Sabe o que ele hizo quando ele tirou a capa para trás, quando lo chamaram a ele? Ele disse assim: eu me entrego de todo, não existe plano B, não existe, não, eu queimo os barcos, eu derro minha capa para trás. Se ele me chamou, ele me chamou. Aquele que me chamou é fiel para cumprir. Pedro, quando escutou Jesus chamando, ele caminhou sobre as águas. Pedro, quando escutou a voz de Jesus, ele echou as redes e tuvo a maior pesca de toda a sua vida, porque ele escutou a voz chamando e derrou todo atrás. E aí Pedro já não era mais um pescador de peces, Pedro era um pescador de homens. Esse cego de Bartimeu escutou Jesus dizer assim: venga. E que ele hizo? Ele echou sua capa atrás. E me pergunta para vós é: que capa vos tenéis que deixar para trás hoje? Porque senão não serve. Jesus está passando e você está com tu capa atrás, dizendo assim: ah, Jesus, saname, Jesus, haceme que eu tenha visão. Pero não deixa o passado para trás. E como Jesus vai poder fazer? Como Jesus vai poder avançar? Como? Não vai poder fazer. Não vai poder fazer. Não vai poder assim, não vai poder avançar. Me pergunta para vós, que capa vos tenéis que deixar atrás? Que capa vos tenéis que tirar? Porque Ele te ama. Ele te ama. Que capa vos tenéis que deixar atrás? Porque se vos não te decidís, é como se Jesus estivesse cá e Ele está, pero vos está com tu capa. Que capa é essa? Capa de que eu vim no culto, pero eu vou sair da mesma maneira, porque não sei se é verdade mesmo. É verdade. Ele está nesse lugar. Alguém acá, uma pessoa que seja verdadeiramente entende que Jesus transformou sua vida, levante sua mão. E se ele isso uma vez, porque ele não pode fazer de novo. E se ele começou a fazer a obra, porque ele não pode fazer a obra completa. Então eu tenho que deixar minha capa para trás, porque ele está chamando meu nome. Eu não sei que capa você tem que deixar para trás. Capa de limosna espiritual, capa de limosna emocional, capa de limosna de seus sentimentos, capa de limosna. É legado na hora que eu tenho que deixar a capa de eu quero receber e sacar a capa, porque eu tenho que dar. É legado na hora que eu tenho que sacar a capa de oyente e sacar a capa e ser um praticante, porque senão não tenho vitória. Não tenho. É sencillo. É tempo de posicionar-te de uma vez por todas. Ele tirou a capa. Traga o muchacho acá. Se acercou o muchacho. Que vos quereis que eu te haga? E eu já prediquei sobre isso, mas vou predicar de novo. Porque se Deus manda repetir a palavra, é porque não logramos pôr em prática todavia. Que quereis que eu te haga é vos poder quedar com tu capa e a gente te vai ajudar. Esse é o benefício de estar enfermo. Ou vos poder sacar sua capa e seguir-me. Essa é a responsabilidade de ser sanado. Vos quereis o benefício de estar enfermo, terceirizar, culpa dele, de minha mamá, de meu papá, de minha vida, minha história, toda é culpa de todo, menos vós.
ou vos queréis a responsabilidade de ser sano? Eu não sei porque estou acá, pero de acá adelante eu pongo os calçados da vitória e vou avançar. Responsabilidade ou benefícios? ¿Qué queréis sos vos? Quem queréis sos vos? Pero, en el detalle de ese muchacho acá, él ya no tenía más capa. Pero entonces, ¿por qué Jesús le preguntó qué querés que yo te haga? ¿Por qué? Porque no es solo de dónde saliste, es para dónde vos querés irse. Para dónde vos querés irse. Cego Bartimeu, ¿qué querés que yo te haga a vos? Cego Bartimeu, ¿qué querés que yo te haga a vos? Y ahí la respuesta va a cambiar toda su vida. Dios se acercó de Salomón y dijo así: Salomón, pedime lo que vos quieras. ¿Y sabe lo que él dijo? Quiero sabiduría. ¿Viste? ¿Qué querés vos? La Biblia dice que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Dios no puede bendecir porque yo no sé hablar con Él. Quedo con vergüenza. Ay, Dios, y hago oraciones repetidas sin entender que Dios es un Dios de relacionamientos. Entonces nosotros no avanzamos. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. La Biblia dice en Mateo 7:7: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. La pregunta acá es: ¿vos tenés coraje para pedir, sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿tenés coraje de obedecer? Pedir una cosa, obedecer es otra cosa. Bartimeu: sim, mestre, que vos querés que eu haga para vos? Eu quero volver a ver. Esse Jesus estava passando nesse lugar. Ele entendeu que ele tirou a capa e perguntou: que querés que eu te haga? Que vos querés que ele te haga? Se Jesus estivesse acá, e ele está, quantos creem que Jesus está acá? Que querés que ele te haga? Alujas, que querés que Jesus te haga? Ele está acá. Estão acá ou não? Sérgio, Leslie, Mário, ele está acá. Que querés que eu te haga? Shai, ele está acá. Não se trata solamente de um tempo, se trata de Deus ministrando verdadeiramente a vida. Lúcio, onde está Lúcio? Ele está na situação de tu papá. Não perdeu, Deus não se equivocou. ¿Entendés? Pero a pergunta acá é: que vos querés que Deus te haga, que Jesus te haga? Essa é a pergunta. Que vos querés que Jesus te haga? Pato, por que você está acá há 10 anos andando com Jesus em la igreja? Que querés que Jesus te haga? Núria, Dom Pablo, com toda a sua sabedoria del tempo, de la vida, que querés que Jesus te haga? Porque se nós não temos essas respostas, estamos perdendo tempo. E somos como cegos que podem ver e não entendem quem é Jesus em nossas vidas. Que querés que Jesus te haga? Que querés que Jesus te haga, Juanca? Linda, que querés que Jesus te haga? Nós devemos ter esse quebrantamento delante do Senhor. E depois, que querés que Jesus te haga? A outra pergunta é: ¿vos tenés fé para recibirlo? Porque muitas pessoas não são bendecidas porque não têm fé para recibirlo. ¿Sabe o que dijo Jesus para ele? Vete, tu fé te salvou. E essa palavra salvou, no original, não significa que vos volvistes a ver. Essa palavra salvou significa que vos fuiste salvo. Ele não pediu para ser salvo, ele pediu para volver a ver. Pero os planos de Jesus são muito maiores que os nossos. Muito maiores. Ele só queria ser salvo. Ele só queria isso. Pero quando estamos com Jesus, a obra de Jesus é completa. Os planos dele são muito maiores que os nossos. ¿Por que ele tirou a capa? ¿Por que ele clamou a Jesus a primeira vez? ¿Por que ele clamou a Jesus a segunda vez? ¿Por quê? Porque ele se posicionou em la vida. É chegado na hora, meus irmãos, que nós temos que posicionar-nos em la vida. Se não é culto tras culto, dia tras dia, e não temos cambio nenhum. A Bíblia diz em Apocalipse 6, de 1 a 2:
Vi cuando el cordero rompió el primer de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: vení. Miré y apareció un caballo blanco, y el jinete llevaba un arco. ¿Quién es jinete? ¿Quién es el jinete? Y el jinete llevaba un arco, y se le dio una corona. Presta atención. Y salió como vencedor para seguir venciendo. Y salió como vencedor para seguir venciendo. ¿Y salió cómo? Para seguir venciendo. O sea, él iba para pelea, pero él ya salió como vencedor. Ustedes no entendieron essa. ¿Por qué Bartimeo tiró la capa? Porque él ya se veía sanado. ¿Por qué Bartimeo no tenía plan B? Porque no tenía plan B. El plan B es hacer que el plan A funcione. Yo tiro la capa, ¿por qué? Porque Jesús está en la house, Jesús está en la casa. Cuando Jesús está es diferente. Entonces, ¿cuál fue el pensamiento de Bartimeo? Pensamento apocalíptico. Yo voy para a pelea com pensamento de vitorioso. Então, antes de vencer, eu tenho que ver-me a mim mesmo vencendo. Vos lográs? Vos lográs ver-te a vos mesmo sendo vencedor na vida? Antes de conquistar, eu já tenho que ter na mentalidade de conquistador. Então, igual dice Apocalipse, salió como vencedor para seguir vencendo, salió como vencedor para vencer. Então, se vos não te ves como vencedor, nadie te vai ver como vencedor. Então, vos tenés que ter na mentalidade vencedor para poder vencer. Tenés que ter na mentalidade: vou ser sanado para ser sanado. Antes de que vos seas sanado, tenés que creer que vai ser sanado. Jesus está na casa, amém? Vos te ves vivendo o que vos estás pedindo? Vos te ves com sabedoria de Deus pedindo e tendo sua resposta de oração? Vos te ves ou não te ves? Antes de ser sanado, el ciego já sabia que ia ser sanado. ¿Por quê? Porque o hijo de Davi estava passando por aí. Hijo de Davi, tem misericórdia de mim, já não me importa mais nada. Eu tiro minha capa, já não me importa mais nada. ¿Por que ele tirou a capa? Porque ele se posicionou. Porque já não importava mais o pecado para ele. ¿Por quê? ¿Por que tudo isso? Porque ele sabia que hijo de Davi estava passando por aí. Jesus estava aí. E sabe o que te pode dizer? Jesus está acá. O que queres que Ele te haga para vos? Vos está disposto a pedir? Vos está disposto a obedecer? Todo lo que el ciego tenía era su capa. Su capa era la provisión de comida, de alimentos, su capa era todo. Pero él dejó el todo para vivir con Jesús. Ele já se veía sanado. Mi pergunta para vos es: ¿cuál es tu capa? ¿Qué es lo que vos tenés que dejar para seguir con Jesús? Ele te está llamando nessa manhã. Ele está andando por acá e escutando quem chama sua atenção. Há vozes que dizem: cale-se. Há vozes que dizem assim: nada que ver. Há vozes que dizem assim: que estúpido. Um dia mais. Vos vas a escuchar essas vozes? Ou vai escuchar a voz de Jesus de Nazaré? Ele está acá nessa manhã. ¿Qué quieres que eu te haga? ¿Vos está dispuesto a dejar su capa? Se vos entendiste que essa palavra é para vos, que vos tenés que dejar la capa, capas que te prendían no passado. Se vos entendiste que para ser vitorioso vos tenés que aprender a lutar. Se vos entendiste verdadeiramente e entendiste essa palavra, e hoje vos echa la capa e empieza a uma nova caminhada com Jesus, com os olhos abertos, é diferente. Quando Jesus estava caminhando com os discípulos a Emaús, e eles falaram: quem sois vós? ¿Acaso não supiste todo o que está passando acá? Não viste todo o que passou com o tema de Jesus? E eles não entenderam quem era Jesus à volta deles. Assim como muitas vezes nós não entendemos quem é Jesus. Pero Jesus lhe ministrou, se assentou com eles, partiu o pão, e quando Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que imediatamente os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abriram, eles deixaram de ir para Emaús e começaram a volver para Jerusalém. Sabe por quê? Porque essa era a capa que eles tinham que deixar, o caminho errado que eles estavam andando.
Hay personas en esta mañana que están en caminos errados, que tienen decisiones malas, tomaron decisiones equivocadas y el Señor te está llamando para vencer en la vida. Si esta palabra es para vos y vos tenés capas para dejar para atrás, cambiar tu pasado, dejar el orgullo, esta palabra es para vos. Yo quiero orar por vos, quiero poner la mano en su cabeza. Yo sé que tiene un horario para el almuerzo, está todo bien. Si vos tenés que irse para su casa con su familia, vete debajo de bendición, que el Señor te bendiga mucho y gloria a Dios por eso. Pero si vos entendiste que essa palavra é para vos, salga de su lugar, venga adelante, eu quero orar por vos. Deja su capa,